No Saber Direito desta semana, você vai conhecer temas do direito aeronáutico. O professor Bruno Rabelo fala sobre os antecedentes desse segmento do direito, as nuances internacionais do direito aeronáutico e ainda aborda o Código Brasileiro e o Marco Regulatório. Começa agora a aula 5, temas de direito aeronáutico. Olá, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Direito Aeronáutico. Nessa aula, conversaremos sobre alguns aspectos da responsabilidade civil na aviação e sobre alguns crimes que podem ser cometidos no âmbito da aviação. Iniciamos relembrando que a responsabilidade civil ela pode ser subjetiva, quando é necessário demonstrar a culpa do agente, e esta também pode ser em eligendo, em vigilando ou em custodiando. 3 modalidades de culpas que são identificadas pela doutrina para fins de responsabilidade civil. A responsabilidade também pode ser da categoria objetiva, que independe da demonstração de culpa do agente causador do dano. Nesse contexto da responsabilidade objetiva, não é relevante a arguição de culpa para os fins de indenizar. Basta a identificação de quem é o responsável, ou seja, o responsável deve reparar os danos independentemente de culpa. No transporte aéreo, também é importante notar que há uma relação obrigacional estabelecida por meio do contrato de transporte aéreo, que prevê várias cláusulas e várias condições para esse transporte. Algumas disposições permitidas e outras disposições que, caso constantes do contrário, no contrato, serão nulas por força da legislação. O artigo 37 da nossa Constituição Federal de 1988 estabelece o transporte aéreo como uma modalidade de serviço público. Por esse motivo, entendo que a responsabilidade do âmbito do transporte aéreo na aviação brasileira será objetiva. Além disso, há algumas situações que podem ser identificadas e que podem ensejar a responsabilidade do transportador aéreo, a depender do sistema de normas que o julgador prefira aplicar. No caso de morte do passageiro, podemos vislumbrar ao menos 3 possibilidades. O passageiro que se machuca sozinho durante o voo e venha a falecer, por exemplo. O caso de um passageiro que foi machucado por outro passageiro durante um voo. E o caso de um acidente aeronáutico, no qual leva algum passageiro à morte. Há algumas discussões ou alguns pontos obscuros nesse contexto da responsabilidade civil. Não adentraremos profundamente a cada um desses, porque o objetivo deste curso é facilitar e introduzir o direito aeronáutico. Não tem como objetivo criar polêmicas ou entrar em debates acadêmicos. Nesse contexto, no caso do passageiro que se machucou sozinho durante um voo, temos que observar as circunstâncias na qual esse fato aconteceu. Se, por exemplo, ocorreu durante uma turbulência e o aviso de atar cintos do avião
da aeronave não estava aceso, é claro, está bastante claro que houve uma falha da tripulação dessa aeronave. Portanto, é evidente a responsabilidade do transportador em indenizar a vítima desse fato, seja aplicando as normas internacionais no transporte internacional, seja aplicando as normas brasileiras. Se outro passageiro machuca, sem a intenção de machucar, um passageiro a bordo de uma aeronave, também há de ser observado o contexto no qual esse acidente aconteceu. Se houve intenção de um passageiro ferir o outro, está claro que houve o cometimento de um crime a bordo dessa aeronave. Porém, há uma discussão se o transportador seria obrigado a indenizar ou não ao passageiro que foi machucado. Nesse contexto, dos passageiros que machucam um ao outro ou que se machuca por fato próprio dentro da aeronave, André Uchoa, um doutrinador do direito aeronáutico, afirma que, em se tratando de voo submetido às normas internacionais, o transportador teria o dever de indenizar, pois o fato realizado por terceiro não seria uma excludente da responsabilidade perante as normas internacionais. Porém, pessoalmente, eu discordo dessa opinião, por entender que a Convenção de Montreal de 1999, que rege a responsabilidade civil no âmbito da aviação internacional, ela determina, no meu entendimento, a indenização sem qualquer tipo de excludente até o limite de 100 mil direitos especiais de saque. Havendo, contudo, o fato exclusivo da vítima, ou seja, se a vítima causar o dano a si, ou se terceiro causar esse dano, essa indenização, ao contrário da hipótese anterior, estará limitada a esses 100 mil direitos especiais de saque. Digo de outro modo, havendo as excludentes previstas na Convenção de Montreal, a indenização por morte ou lesão a passageiros estará limitada a 100 mil direitos especiais de saque. Ainda nesse contexto da responsabilidade civil na aviação, fato inquestionável é que, em caso de acidentes, o transportador estará obrigado a indenizar os familiares das vítimas ou o próprio passageiro que sofrer alguma lesão. A questão que reside nisso seria qual norma aplicar e se seriam aplicáveis os limites das indenizações previstas na legislação sobre esses fatos. Em outro momento, é também importante que se analise a questão do consumidor por equiparação. Essa figura estabelece que qualquer pessoa que venha a sofrer algum dano em decorrência de uma relação de consumo pode ser ou deve ser indenizada. No contexto da aviação, se optarmos por aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações aeronáuticas e ocorre, por exemplo, um acidente e, em decorrência desse acidente, pessoas no solo sofrem lesões ou vêm a falecer, estaríamos, assim, teoricamente, diante da figura do consumidor por equiparação.
Atendida a essa figura do consumidor por equiparação, o transportador aéreo também, em tese, teria o dever de indenizar a esses terceiros que foram atingidos no solo. Isso sob um fundamento do Código de Defesa do Consumidor, sem considerar outras obrigações também instituídas no âmbito do direito aeronáutico. Em caso de lesão ao passageiro, nesse mesmo contexto da responsabilidade civil, também poderíamos discutir sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou sobre a aplicação de tratados internacionais. Em todos os casos, a regra seria aplicar os tratados internacionais para os voos internacionais e o CDC, Código de Defesa do Consumidor, para os voos nacionais. Porém, como já dito, essa é uma questão polêmica e não nos deteremos a essas questões. Assim, há também a responsabilidade civil pela bagagem despachada. A bagagem não despachada, ou a bagagem de mão que permanece com o passageiro durante todo o contrato de transporte aéreo, em regra, não será indenizada, porque está sob a responsabilidade do passageiro e não sob a responsabilidade do transportador. Sobre a bagagem despachada, há um interessante julgado do STF, que é o recurso extraordinário 636.331, que pacificou o entendimento de que em voos internacionais os limites previstos a título de danos materiais são aplicáveis. Esse mesmo julgado fixou a seguinte tese, que passo a ler agora. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, vemos que a tese fixada é no sentido de que em voos internacionais prevaleçam os tratados internacionais sobre a responsabilidade civil, especialmente o de Varsóvia e o de Montreal. Um detalhe que deve ser observado é que o julgado citado, esse precedente, ele trata dos danos materiais, os que causam prejuízo ao patrimônio da pessoa. Não tratam, porém, dos danos morais, o conhecido abalo psicológico sofrido em razão de algum fato. Esse mesmo julgado traz outras informações relevantes e, na minha opinião, corretas com relação ao direito aeronáutico. Vou ler agora. O julgado diz, aliás, com base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela observância, pela prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, não apenas na hipótese de extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe a afirmar a mesma conclusão também às demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas normativos. Assim, o julgado citado nos dá a indicação de que os tratados internacionais devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor
para os voos internacionais em todos os aspectos da responsabilidade civil do transportador, seja por uma lesão ao passageiro, seja por morte do passageiro, seja extravio de bagagem ou seja perca da carga. Esse é o direcionamento que percebemos e com toda razão do julgado citado. Um outro caso que também pode ser comentado aqui é o caso do overbooking. Basicamente, o overbooking ocorre quando uma empresa aérea ela vende mais bilhetes do que a quantidade de assentos disponíveis na aeronave. Algumas pessoas defendem essa prática, afirmando ser uma forma de a empresa se proteger contra o não comparecimento dos passageiros para o voo. Porém, tal prática pode ter algumas consequências jurídicas. Nesse sentido, relembramos as normas da resolução número 400 da ANAC, que traz algumas obrigações para o transportador aéreo no tocante ao overbooking. Assim, havendo o caso de ter mais passageiros que a quantidade de assentos, o transportador aéreo deverá imediatamente informar ao passageiro preterido sobre o ocorrido e deverá informar o motivo dessa ocorrência. Ou seja, a norma da ANAC prevê que o passageiro seja imediatamente informado por qualquer meio sobre a falta de assentos na aeronave e os motivos que levaram a isso. Nesse sentido, o transportador aéreo que preterir algum passageiro deverá ofertar a reacomodação, o reembolso ou mesmo a execução do contrato de transporte por outro modal, desde que essa preterição implique em um atraso superior a 4 horas. Ainda nesse contexto, o transportador aéreo pode procurar por algum voluntário que se disponibilize a ceder o lugar em troca de algum benefício a ser negociado com a empresa aérea. Assim, sendo essa negociação bem-sucedida, o passageiro voluntário não irá ser embarcado e dará lugar ao passageiro que precisa ser embarcado. Confirmando-se, após essas tentativas, que realmente não haverá assento disponível para o passageiro, o transportador, segundo a resolução 400 da ANAC, deverá pagar ao passageiro preterido 250 direitos especiais de saque, se for voo doméstico, ou 500 direitos especiais de saque em se tratando de voo internacional. Há algumas hipóteses que já comentamos superficialmente que podem excluir a responsabilidade do transportador aéreo. Um exemplo dessa hipótese é o fato exclusivo da vítima, ou seja, o dano ocorrido foi causado apenas e única e exclusivamente por uma conduta da própria vítima. Um caso desses, que é apontado pela doutrina, é o exemplo de uma pessoa que faz uso de remédios essenciais para a sua sobrevivência e saúde, porém, em um voo no meio do oceano,
essa pessoa despachou os documentos, os remédios, os remédios. Porém, no meio do voo, a pessoa lembra que despachou os remédios e, em decorrência da falta desses remédios, ela vem a sofrer algum dano, alguma lesão à sua saúde ou mesmo vem a falecer. Esse caso é apontado pela doutrina como uma culpa exclusiva da vítima, pois a conduta do transportador aéreo não interferiu em nada com relação ao dano. Ou seja, essa seria uma hipótese de exclusão da responsabilidade civil do transportador aéreo. O caso fortuito ou a força maior também são situações apontadas como excludentes da responsabilidade do transportador. Estes seriam acontecimentos imprevisíveis ou de difícil previsão, de difícil ocorrência, que a sua ocorrência influenciaria na conduta do transportador e a conduta do transportador, por sua vez, causaria o dano ao passageiro. Porém, a grande questão que eu me faço sobre isso é se na aviação moderna ainda haveria algum fato imprevisível a ponto de justificar a exclusão da responsabilidade civil do transportador aéreo. Particularmente, eu acredito que não haveria na aviação moderna algum tipo de fato capaz de ensejar essa excludente de responsabilidade civil. Adentrando a outro tópico da nossa aula de hoje, temos os crimes cometidos no âmbito da aviação. Marcelo Honorato, um doutrinador dessa área do direito aeronáutico, ele divide os crimes praticados na aviação em crimes propriamente aeronáuticos e em crimes impropriamente aeronáuticos. Os crimes impropriamente aeronáuticos podem ser conceituados como os crimes que foram tipificados pelo legislador sem uma correlação direta com a atividade aérea. Por exemplo, um crime de homicídio, um crime de falsidade ideológica, dentre outros. São crimes que não são tipificados especificamente para a aviação, porém podem ser cometidos no âmbito da aviação. E os crimes propriamente aeronáuticos são os que foram tipificados com o fim específico de criminalizar alguma atividade ligada diretamente à aviação. Cito como exemplo o artigo 39 da Lei de Drogas, ou da Lei Antidrogas, que estabelece ou que tipifica o crime de condução de aeronaves sob o efeito de drogas. Cito também o crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, marítimo ou fluvial, estabelecido no artigo 261 do nosso Código Penal. Em regra, a competência para julgar e processar crimes cometidos a bordo das aeronaves é da Justiça Federal. Porém, leremos agora um interessante julgado publicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Diz o julgado: constitucional, conflito negativo de competência, acidente aéreo envolvendo balões de ar quentes tripulados, inquérito policial, homicídio culposo
e lesões corporais culposas. Definição jurídica de aeronave para fixação da competência. Justiça Federal versus Justiça Estadual. Inteligência do artigo 106 da Lei 7.565, de 1968. Conflito conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado. E o bojo do julgado diz: é da competência da Justiça Federal processar e julgar delitos cometidos a bordo de aeronaves, nos termos do inciso 9 do artigo 109 da Constituição Federal, devendo-se ressaltar ser deficiente se a aeronave encontrava-se em solo ou sobrevoando. Em outro ponto, no caso em exame, contudo, ainda que de difícil definição jurídica, o termo aeronave deve ser aquele adotado pela Lei 7.565, em seu artigo 106, o que, de fato, afasta a conceituação de balões de ar quentes tripulados. Nesse julgado, podemos observar alguns fatos. Basicamente, ele tratava de um conflito de competência entre o juízo estadual e o juízo federal para julgar um crime cometido a bordo de um balão de ar quente tripulado. O cerne da questão decidida foi definir se esse balão de ar quente seria ou não uma aeronave nos termos do artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Nesse sentido, o julgado citado corretamente aplicou um conceito restrito de aeronave, ou seja, o julgado não considerou que balões de ar quentes são uma espécie de aeronave, e com toda razão, porque balões de ar quente, na minha opinião, não se mantêm no ar por meio de reações aerodinâmicas. Eles voam por serem mais leves do que o ar. Dessa forma, não considero o balão de ar quente, ainda que seja tripulado, como uma aeronave. De fato, esse conceito, o conceito aplicado pelo STJ, seria o conceito que os manuais de aviação chamam de aerodinos, ou seja, apenas as aeronaves mais pesadas do que o ar estariam dentro do conceito legal de aeronave. Concluído esse raciocínio, importa também destacar o delito do artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que estabelece o crime contra a segurança do transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Este artigo, ou este delito do Código Penal, pode ser considerado um dos mais importantes, pode ser considerado o cerne do sistema penal aeronáutico, ao menos na minha opinião, porque esse delito é o mais específico possível ao tratar da atividade aérea. Para iniciarmos o estudo sobre esse artigo, vamos ler o texto legal que define esse crime. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima,
fluvial ou aérea. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. O parágrafo 1º prevê que, se do fato resulta naufrágio, submersão ou encaile de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave, a pena: reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se o crime aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outrem. E o parágrafo 3º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Sobre este delito previsto no nosso Código Penal, é importante destacar que temos 2 tipos penais previstos em um mesmo artigo, qual seja, expor a aeronave a perigo ou dificultar a navegação aérea, dificultar ou impedir a navegação aérea. Esse tipo penal, conforme a doutrina, ele busca proteger a incolumidade pública, sobretudo nos meios aéreos. Nos meios aéreos, destaco apenas para os fins do nosso curso, pois o crime também prevê os fatos praticados contra embarcações. O objeto material desse crime pode ser qualquer aeronave utilizada para transporte coletivo de pessoas. Esse crime, tipificado no artigo 261 do Código Penal, não especifica nem o sujeito ativo, nem o sujeito passivo. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode praticar o mencionado crime. Da mesma forma, qualquer pessoa pode ser o sujeito passivo desse crime. Note que, inclusive, proprietários e exploradores dessas aeronaves podem ser os sujeitos ativos do mencionado crime. Por estranho que pareça, o próprio proprietário da aeronave pode expor a sua aeronave a perigo ou dificultar a navegação aérea, seja utilizando a aeronave ou seja utilizando outros meios. Dessa forma, também poderá ser o sujeito ativo. Em outro item, temos que os núcleos desse tipo penal também podem ser considerados como 2. Expor a perigo. O que seria expor a perigo? Bem, qualquer ação tomada de modo a aumentar o risco ao qual a operação aérea está exposta, qualquer ação voltada a aumentar o risco ao qual as operações aéreas estão expostas é expor a aeronave a perigo. Ou seja, se, por exemplo, eu pego um balão de São João, aqueles com fogo, enfim, que todos conhecem, e lanço esse balão nas proximidades de uma rota utilizada por aviões. Essa minha ação de soltar esse balão, além de algum tipo penal específico eventualmente, pode ser considerada uma exposição a perigo de aeronaves, pois estou aumentando o risco aos quais a aviação já está exposta. O outro núcleo desse tipo é dificultar ou impedir a navegação aérea. Esse núcleo diz respeito a qualquer ato praticado por qualquer pessoa tendente
a dificultar ou a impedir a localização e o direcionamento dos aviões no ar. Como exemplo, poderia citar uma pessoa que instala um transmissor de rádio nas proximidades do aeroporto para confundir, com a intenção específica de confundir os sistemas de navegação das aeronaves próximas. Esse caso seria um exemplo bem fatídico da criação de uma dificuldade na navegação aérea. O crime sobre o qual conversamos não tem nenhum requisito específico para sua consumação. Basta que haja o efetivo perigo ou que haja a efetiva dificultação da navegação aérea. O Código Penal também prevê uma modalidade culposa para esse tipo penal. Porém, essa modalidade culposa só é admitida se de fato ocorrer algum sinistro com a aeronave. Há também a previsão no parágrafo 1º do artigo 261 da figura qualificada para esse crime. Essa figura se consubstancia no resultado da queda, se resultar em queda ou destruição da aeronave. Nessa figura qualificada, conforme apontado pela doutrina, haveria um dolo, haveria uma intenção em expor a aeronave ao perigo ou a dificultar a navegação. Porém, a ocorrência do sinistro seria apenas por culpa. Retomando o nosso exemplo da pessoa que instala um aparelho transmissor de rádio para confundir os aparelhos de navegação das aeronaves. Nesse caso, haveria dolo em dificultar essa navegação, porém, se a aeronave viesse de fato a se acidentar, seria o caso de uma culpa do agente. Então, estaria configurada, por óbvio, a modalidade qualificada desse crime. Há também a previsão de causas que aumentam a pena combinada para o agente que pratica esses crimes. Me refiro ao artigo 258, também do Código Penal brasileiro. Este artigo prevê que, sendo praticado com dolo, e se resultar em lesão corporal grave, a pena será aumentada de metade. Se é praticado com dolo e resulta em morte de qualquer pessoa, a pena será dobrada. Contudo, se for praticado com culpa e resultar em lesão corporal, a pena será aumentada de metade. Se, na modalidade culposa, resultar em morte, a pena combinada e aplicada será a mesma do homicídio culposo. Há outras hipóteses também previstas para este mesmo crime. Se o crime é praticado com o intuito de obter alguma vantagem monetária ou pecuniária, adicionalmente a pena restritiva de liberdade também será aplicada a pena de multa para o agente que praticar. Como já mencionado, a competência para processar e julgar os crimes cometidos a bordo de aeronave, sobrevoando ou em solo, é da Justiça Federal
nos termos do artigo 109 da Constituição Federal de 1988. A ação penal desse crime será pública incondicionada. Quer dizer que o Ministério Público, independentemente de representação, tem a prerrogativa ou o dever de iniciar essa ação. Em se tratando da modalidade culposa do mencionado crime, por ter uma pena menor, este é considerado como uma infração de menor potencial ofensivo. Por esse motivo, poderá ser processada pelo rito da Lei dos Juizados Especiais, que traz alguns benefícios para o sujeito passivo da ação penal. Nesse contexto, temos as situações dos militares. Por exemplo, os controladores de tráfego aéreo, que são militares. Nesse caso, haveria um debate sobre a qual crime esses militares deveriam responder. Se responderiam apenas pelo Código Penal ou se responderiam também pelo Código Penal Militar. Nesse sentido, a decisão dos tribunais, no sentido de que os controladores de tráfego aéreo militares, eles podem responder tanto na justiça comum, pelo crime comum, como podem responder concomitantemente na justiça penal militar, respondendo pelo crime militar. Esse é o entendimento do STJ e eu leio agora o trecho do precedente. Diz: não ofende o princípio do nobis idem o fato de os controladores de voo estarem respondendo a processo na justiça militar e na justiça comum pelo mesmo fato da vida, qual seja o acidente que ocasionou a queda de um determinado avião pertencente a uma determinada empresa aérea, ocorrido em um determinado município no estado do Mato Grosso, com morte de todos os seus ocupantes, uma vez que as imputações são distintas. Solução que se encontra no enunciado da súmula 90 do STJ, que diz: compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e à Justiça Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Ou seja, como já comentamos, o exemplo do controlador militar, controlador de tráfego aéreo militar, ele pode responder tanto pelo crime do artigo 261 do Código Penal Brasileiro, como pode responder ao crime do Código Penal Militar, quando ambos os crimes originados no mesmo fato. Adentrando a outro aspecto também importante para a aviação, tratamos da investigação de acidentes aeronáuticos. A investigação de acidentes aeronáuticos é um dos elementos, uma das ferramentas mais importantes para a segurança e para as operações da aviação. Por meio da investigação de acidentes aeronáuticos, a aviação e todos os interessados identificam os possíveis fatores que contribuíram para ocasionar o acidente. Com isso, há a possibilidade de esses fatores serem eliminados do momento em diante. Com isso, evitar novos acidentes e, por
consequência, tornar a aviação cada vez mais segura. Dessa forma, a investigação de acidentes aeronáuticos goza de uma série de prerrogativas inerentes à finalidade que esta detém. Essa investigação, também chamada de investigação CIPAE, chamada de um modo mais corriqueiro, não tem o fim de buscar a culpa ou de buscar a responsabilização civil, penal ou administrativa de qualquer dos envolvidos. A única finalidade dessa investigação é identificar os possíveis fatores contribuintes, emitir recomendações de segurança e, com isso, evitar novos acidentes pelos mesmos motivos. Dessa forma, na ocorrência de um acidente ou de algum incidente aéreo, poderá haver a investigação com o intuito de prevenção de novos acidentes, mas também, a depender do caso, poderá haver uma investigação realizada pelas autoridades policiais. Contudo, essas duas investigações, elas devem ser independentes e especificamente na investigação do acidente para fins de prevenção, pode haver a restrição de algumas informações. Para que essa investigação atenda aos fins a qual se propõe, é importante que todos os dados relativos ao acidente sejam coletados e analisados. No Brasil, as investigações de menor porte podem ser realizadas pelos SERIPAs, que são os Serviços Regionais de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, que estão espalhados por todo o Brasil, e em alguns casos será realizada pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que tem uma abrangência nacional, abarca todos os acidentes ocorridos no território brasileiro. Por fim, cumpre destacar que o anexo 13 da Convenção de Chicago de 1944, já citado em uma outra oportunidade, traz uma série de normas específicas a serem seguidas durante a investigação de acidentes aeronáuticos. Porém, não há possibilidade de adentrar ao estudo específico dessas normas. Fechamos assim a 5ª aula do nosso curso e já chamamos... Fechamos assim a 5ª aula do nosso curso de Direito Aeronáutico e vamos para o quiz. O que é responsabilidade penal na aviação? Alternativa A. É a obrigação de assumir as consequências jurídicas oriundas da prática de um ato ilícito. Alternativa B. É a obrigação de assumir as consequências jurídicas oriundas da prática de uma infração administrativa. Alternativa C. É a obrigação de assumir as consequências jurídicas oriundas da prática de qualquer ato juridicamente reprovável. Alternativa D. É a obrigação de assumir as consequências jurídicas oriundas da prática de um crime. Você já sabe a resposta certa? A resposta correta é a alternativa de letra D. A alternativa de letra A está incorreta, porque não é qualquer ato ilícito que é considerado um crime. Portanto, ainda na aviação, não pode ser considerado como uma responsabilidade penal. Pelo mesmo motivo, a alternativa B e C estão incorretas. Isso quer dizer que só é crime, só é responsabilidade penal na aviação quando há, de fato,
um crime tipificado nas normas brasileiras. Vamos para o nosso segundo quiz. Segundo o reason, o espaço, como componente da natureza humana, é universal e inevitável. Deve ser entendido como consequência e não como uma causa de acidentes aeronáuticos. O termo que corresponde ao conceito apresentado é o que complementa a lacuna. Alternativa A, erro humano. Alternativa B, falha de operação. Alternativa C, culpa do piloto. Alternativa D, segurança operacional. Qual você acredita ser a alternativa correta? A alternativa correta, alternativa letra A. O erro humano é o que é inerente à natureza humana e é universal, ou seja, pode ser cometido por todos e é inevitável. Falha de operação, culpa do piloto e segurança operacional são outros conceitos que não estão ligados à natureza humana propriamente dita. Uma falha de operação pode ser causada por vários motivos, inclusive por uma falha técnica, por um parafuso frouxo ou uma coisa do tipo. Segurança operacional busca elevar os níveis de segurança da operação aérea e a culpa do piloto é um conceito estritamente jurídico e não ligado à natureza humana. Vamos para o nosso terceiro quiz. O principal órgão brasileiro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos é: alternativa A, a ANAC. Alternativa B, o SERIPAS. Alternativa C, o CENIPA. E alternativa D, o Comando da Aeronáutica. A alternativa correta é a letra C, o CENIPA, pois, como conversamos há pouco, é o órgão central do sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. O Comando da Aeronáutica e a ANAC têm também obrigações relacionadas à segurança operacional, porém, não é essa a função principal desses órgãos. Os SERIPAS também têm a função de investigar e prevenir acidentes, porém são órgãos regionais. Por esse motivo, considero que o CENIPA é o principal órgão brasileiro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Finalizamos dessa forma o nosso curso de Direito Aeronáutico. Vimos no nosso curso uma introdução ao direito aeronáutico, no qual tratamos sobre o conceito de direito aeronáutico, tratamos sobre a denominação do direito aeronáutico, tratamos também sobre o histórico legislativo do direito aeronáutico e identificamos qual foi a primeira Constituição brasileira a adotar esse termo direito aeronáutico. Em um segundo momento, na segunda aula, nós conversamos sobre vários aspectos da Convenção de Chicago de 1944. Esta, considerada por mim, a convenção mais importante da aviação civil internacional, porque estabelece obrigações e deveres e direitos para os estados contratantes, especialmente obrigações voltadas a questões alfandegárias, a questões tributárias, a questões sobre a investigação de acidentes aeronáuticos, além de outros assuntos tratados na Convenção. Na terceira aula, adentramos ao direito brasileiro propriamente dito. Conversamos sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Vimos os requisitos para operações de alguns tipos de aeronaves. Vimos que algumas aeronaves vindas do exterior
ou pertencentes a outras nações dependem de uma autorização especial para ingressar ou permanecer no Brasil. Na quarta aula, nós conversamos sobre as normas regulamentares emanadas pela ANAC. Nestas, nós conversamos sobre a possibilidade de alguns requisitos, mediante autorização da ANAC, serem descumpridos temporária ou permanentemente pelos regulados. Vimos que a possibilidade de requerer que a ANAC emita uma determinada norma sobre um determinado assunto. Vimos também que há a possibilidade de da equiparação de níveis de segurança com em determinados contextos. Vimos também alguns aspectos sobre as marcas de matrícula e de nacionalidade das aeronaves. Nesse contexto, vimos que algumas classes de aeronaves aplicadas, por exemplo, em táxi aéreo ou instrução de voo, devem ter inscrições específicas pintadas na pintura da aeronave próxima à porta de entrada. Concluímos o nosso curso de Direito Aeronáutico e ressalto, por fim, a importância que esses cursos tiveram na minha trajetória acadêmica. Em alguns momentos, assisti bastante para revisar e aperfeiçoar alguns conteúdos vistos durante a faculdade. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.